A gente foi para o intervalo falando num processo de redução de cárie. Leila, não é só a questão da cárie. Nós temos, por exemplo, e citei na abertura, um problema de gengiva muito sério na população, né? Muito sério. Inclusive, retomando o problema da cárie, eu gostaria de estar deixando claro também que, ou como o colega falou, houve uma redução, sim, no número de cárie. Mas a gente observa isso em consultório. São as crianças da classe média e da classe média alta. Mas as crianças da comunidade ainda existe muita necessidade de tratamento por causa da cárie dentária. E o problema periodontal, as doenças da gengiva, nós também vemos com muita frequência que não só a população adulta, não, os adolescentes também têm problemas periodontais, influenciando inclusive na saúde de uma maneira geral. No programa de saúde da família, quando nós trabalhamos com grupos de atendimentos aos diabéticos, aos hipertensos, nós podemos ver essa ligação do problema periodontal com a saúde de uma maneira geral. Aqueles pacientes que os médicos têm muita dificuldade de estar controlando a pressão arterial e o próprio diabetes, quando eles são tratados das doenças periodontais, a gente consegue que esse patamar seja equilibrado. Esse equilíbrio, eu perguntaria para o doutor Bastazini, o senhor citou aí o caso do Didi. Recentemente nós tivemos, para usar algumas pessoas de renome, o caso da atriz Malu Mader, que teve um problema e aventou-se a hipótese de que poderia ser uma bactéria da boca. Está relacionado. Como é que outras coisas a boca pode acarretar aí? Quer dizer, até a bactéria da boca é capaz de causar um outro tipo de doença, até uma congestão cerebral? Sem dúvida, sem dúvida. Porque existem, nós temos defesas, felizmente. Só que a nossa defesa não é tão boa quanto deveria. E temos defesas diferentes. Nós temos um que tem uma imunologia maior que o outro. Claro que vários fatores entram aí. Mas nós temos que enfatizar que na primeira infância, quando a Mônica falou da chupeta e da mamadeira, que eram prejudiciais, e que o leite materno era o mais importante, e é em todos os sentidos, inclusive a matriz funcional, que na minha área de correção, dentro alveolar, nós observamos que a criança que utiliza a chupeta, ela tem deformações no osso e no dente, o osso que suporta o dente. E como consequência, ela começa a ter alteração das funções. Nós temos 4 funções básicas: a respiração, deglutição, fonação e mastigação. Só que a primeira que sofre consequências é a deglutição, depois a respiração e, por último, quando começam os elementos dentários, a mastigação, e ela começa a falar alterado pela própria dificuldade da caixa de ressonância. A respiração bucal leva a doenças, porque a criança, quando ela fica de boca aberta, porque alguma coisa, o ar não é filtrado, não é aquecido e não é selecionado. Então, o ar que entra pela boca, ele não é filtrado, ele não é aquecido e a quantidade é irregular. Não só, a boca fica exposta ao meio poluído que nós vivemos e as bactérias penetram de uma maneira muito fácil. E nós vamos encontrar na cavidade bucal a umidade e o calor que facilita a proliferação. E aí vem as doenças, as várias doenças. Então, quando nós, na minha área de correção, que é a ortopedia, que começa cedo, que nós fazemos o acerto dessa arcada que está comprimida, porque se a língua fica fora da posição, a musculatura externa fecha o arco, nós temos que fazer o contrário. Nós temos que abrir, acertar a parte anterior, vedar na deglutição, quer dizer, quando faz aquela fase bucal, aquela fase de toque dos lábios, para que possa essa musculatura labial funcionar e manter equilibrado o dente na posição e a respiração restabelecer. Porque a partir do momento que é vedado, e às vezes as rinites, é muito comum hoje, as mães terem, não sei o que, embrulha, não pode. A criança tem que ficar em contato com o ar para criar defesas. Então, quando a criança começa a ter rinites repetidas, há uma hipertrofia da mucosa, que é muito vascularizada e umedecida, e essa hipertrofia veda. Aí nós temos as adenoides. Alguns fazem cirurgia. Tudo a partir da boca. Então, quando um atleta jovem começa, eu citei o caso aí de um garoto, paciente meu, com 8 anos de idade, dentro de leite do Tijuca. Ele tinha dificuldade no seu desenvolvimento físico dentro da partida. Boa habilidade, jogava bem. E o pai levou, hoje esse garoto é um advogado. O pai levou e nós fizemos o tratamento. Com 2 anos ele teve uma completa mudança, porque quando o tratamento é feito,
a caixa torácica abre, porque ao vedar, ele tem o fechamento, inclusive, da área respiratória. Quando isso abre, as trocas gasosas, que é fundamental para a saúde, se faz e eles retornam Deixa eu à aproveitar vida. essa coisa de jogador de futebol, que eu soube que o Elson trabalhou próximo a esse critério de atletas também? Fizemos um convênio, foi aliás até a Universidade não Federal do Rio de Janeiro, mas uma universidade privada aqui do nosso estado do Rio. Houve um convênio com a CBF e se instalou lá um consultório odontológico onde passamos a analisar sistematicamente todos os jogadores das seleções brasileiras. E aí a gente conta a seleção sub-16, sub-20, a feminina e a principal. E nesses exames nós começamos a traçar um perfil. Havia jogadores que não tinham problemas, outros jogadores tinham pequenos problemas bucais e havia jogadores que tinham grandes problemas bucais. E nessa percepção, nós começamos a entender que geralmente o técnico, a equipe técnica, né, a comissão convoca 22, dispensa 5, depois chama mais 5, depois dispensa 2, chama mais 2. E nessas equipes que iam sendo formadas, nós percebemos que os jogadores que estavam sendo sistematicamente afastados eram jogadores que tinham grandes problemas bucais. E aí, esse fato chamou a nossa atenção e no jantar lá com a comissão técnica, era até o técnico René Simões, nós questionamos se eles estavam cortando jogadores por conta dos nossos relatórios de odontologia. Eles acharam até graça, porque eu acho que eles mal liam os nossos relatórios. E na época, o preparador físico era o Marco Antônio Teixeira, que era sobrinho ainda é, né? Sobrinho do presidente da CBF, Ricardo Teixeira. E o Marco Antônio, eu falei para ele, então já sabemos quem vocês vão cortar, porque nós temos aqui a relação dos caras que estão com os piores, né, problemas, mais graves problemas de saúde bucal, então aqueles que têm as piores condições provavelmente vocês vão cortar. E ele ficou intrigado com aquilo e resolveu pegar o teste dele, que na concepção dele era o teste científico, o teste do lactato. O jogador de futebol treina, corre, ele espeta o dedo, tira o sangue e na quantidade de ácido lático que é produzido, ele percebe se a condição física do jogador, do atleta é melhor ou pior. E aí eu indiquei para ele, olha, tem um sujeito aqui que é do Cruzeiro, Saúde de São Cristóvão, um tal de Ronaldo, esse garoto com menos de 16 anos, ele é o pior condição física aqui da seleção, ele vai ser cortado. E ele, não, esse cara é muito bom, tecnicamente muito bom, ele era um desconhecido. E aí ele pegou o teste do lactato dele, quem era o pior? Exatamente o Ronaldo. E na concepção percepção deles, eles começaram a ficar até intrigados. Como é que os dentistas, olhando a boca, conseguem entender a situação de saúde do sujeito? Quer dizer, para eles o teste deles ali era o que era mais válido. E a gente conseguiu identificar. E no caso do Ronaldinho era por causa daquele dentuço dele? Deglutição atípica, o diastema que ele tem, aquele dente separado da frente, demonstrava que a língua empurrava aqueles dentes, dando um posicionamento e respirando o tempo todo pela boca. E ele botou aparelho, fez tratamento. Fez uma série de correções, etc. Eu acho até que ele abriu os dentes por uma questão de marketing. Hoje está proibido fechar o diastema. Hoje está proibido fechar o diastema fonte dele. Segura. Porque não pode fechar. Ele tem aquele marketing, eu acho que ele fechou e depois abriu. Quem acompanhou o Ronaldo viu que houve uma época que os dentes se fecharam. Mas por uma questão de marketing, aquilo ali, ele já tem aquela imagem. Não vai fechar mais. E o mais interessante, o que o Bastazini falou, é extremamente relevante. A boca aberta, ela recebe, né? A própria boca é uma colônia grande de bactérias e quando você respira, você vai aspirando bactérias. Então, só para a gente finalizar aqui, em Tóquio, a universidade lá resolveu fazer uma pesquisa dentro das casas geriátricas, as casas que tinham idosos, e buscaram aquelas que tinham e que não tinham dentistas e verificando a diferença entre elas, pois aonde tinham dentistas, haviam menos doenças respiratórias, menos casos de gripes, menos tuberculose e menos óbitos. Ou seja, nas casas de saúde, onde não tinham dentistas, haviam pessoas morrendo, os idosos morriam mais, tinham mais doenças respiratórias, tinham mais tuberculose. Então, a odontologia, né, ela é uma parte, na verdade, da saúde da pessoa e essa, vamos botar assim, esse desdobramento, essa divisão da saúde, transformando o indivíduo em vários pedaços, onde o ortopedista estuda um pedaço, o oftalmologista estuda outro, o otorrino outro, fez com que a gente deixasse de perceber que a boca é uma parte de entrada importantíssima que faz parte da saúde. Até o caráter multidisciplinar. Então a pessoa não pode achar que tem saúde se ela não tem a boca perfeita. E essa é a percepção das pessoas. A minha tese de doutorado foi feita com idosos em Niterói. E nessa tese a gente foi entrevistar os idosos nas suas domicílios e as pessoas que se diziam bem de saúde, como é que é a sua saúde? A minha saúde é ótima. Como é que está a sua boca? A minha boca está péssima.
as pessoas dissociam. Há uma verdadeira dissociação entre a saúde e me parece a saúde até da que tem um boca. lado psicológico. A Mônica, antes da gente começar a gravar, falava que influências até psicológicas com essa questão Tem da boca. sim, a boca, antigamente dizia, a boca é o cartão de visitas, né? Ainda existe muito, ainda está muito arraigado. Mas eu tive uma experiência no setor público de uma paciente que veio com a boca fechada, que ia extrair todos os dentes, né? Então, conversando com ela, eu disse, não, vamos ver o que dá para aproveitar e o que não dá a gente vai extrair, que não tem jeito mesmo. Tá, eu comecei a fazer o tratamento. Conforme eu estava fazendo o tratamento, o marido dela achou que o dentista era um homem. E começou a ficar com ciúme, estava ficando mais feliz, porque ela já começava a dar iniciava um sorrisinho. Ao término do tratamento, naquele tempo não tinha Brasil Sorridente, ela foi fazer a dentadura com um outro profissional. E colocou, a dentadura não, o rote, né, a prótese parcial. Aí colocou, ficou toda satisfeita e ela tinha um filho de 9 anos. Eu sei que daquele período que ela teve essa modificação, ela ficou grávida, viveu uma nova lua de mel com o marido, quer dizer, realmente melhorou a qualidade de vida dela, começou a se sentir bem com ela. Isso é uma coisa que a gente tem observado, né? A odontologia hoje, ela está dentro a boca está dentro do corpo, né? Antes nós trabalhávamos só boca, hoje nós trabalhamos com qualidade de vida, o bem-estar, né? A questão da pessoa até querer ser melhor, né? Então, quando a gente está voltando um pouquinho à questão do aleitamento, do respirador bucal, e nós observamos hoje que uma criança que é respirador bucal, uma criança que tem rendimento escolar menor, né, uma grande maioria tem um rendimento menor, é uma criança que continua fazendo xixi na cama até uma certa idade, porque ela passa a noite todinha rolando na cama, ela não acorda, porque ela está muito cansada, e acorda já cansado. O adulto que é respirador bucal sabe que ele acorda com a sensação de que nem dormiu direito, porque passou a noite toda com essa dificuldade. Bem, a gente, pelo que está vendo aqui, eu já estou convencidíssimo da importância dos dentistas. E se a população, você aí também está convencido, no próximo bloco, nós vamos ver como é que fica esse acesso, afinal, porque dá vontade de cuidar melhor da boca. Será que a gente tem acesso? Aguarde um instantinho só que a gente já volta.